Bom dia, bom dia. Quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2025. Estamos aí caminhando para a última semana de fevereiro já. E hoje nós vamos ler Provérbios 20. Então, abra sua Bíblia, pega sua água, pega sua Bíblia. Se você ainda não tem, você pode pedir a sua caderneta Jornada da Sabedoria, totalmente personalizada, com o seu nome, com a sua foto. E let's bora! Eu leio na versão da Bíblia Viva, Provérbios 20, e nós estamos terminando aí já. Já passamos da metade, na verdade, né? São 31 capítulos, mas como o mês. Bom dia, Raimundo. Bom dia, doutor Eliano. Passo excepcional quinta-feira. Praise of the Lord. Praise the Lord, Raimundo. Pai do Senhor. E Provérbios tem 31 capítulos, um para cada dia do mês. Como esse mês a gente só tem 28 dias, o que a gente vai fazer? Quando a gente chegar no dia 26, a gente vai começar a ler 2, tá bom? 2 capítulos por dia para a gente terminar esse mês tendo lido o livro de Provérbios inteiro. 1º de março a gente volta em Provérbios 1 e lê Provérbios 1 cada dia, tá bom? A leitura de Provérbios ela deve ser incessante. A leitura da Bíblia ela não deve parar. E o livro de Provérbios ele tem um para cada dia do mês. Estrategicamente, a gente precisa de sabedoria todos os dias. E como o livro ele é muito complexo, cada verso fala de uma coisa muito abrangente. A gente lê todos os dias, porque todos os dias nós precisamos buscar sabedoria. Todos os dias nós precisamos ler a Bíblia. Então, você que fala assim, eu não entendo a Bíblia, eu gostaria de estudar a Bíblia, mas não tenho quem estude comigo. Provérbios você lê comigo aqui, se você não tem ninguém para te acompanhar. E às 5 da manhã a gente tem o Manual do Criador, que hoje a gente iniciou o livro de Atos. E aí o Manual do Criador é pelo Zoom. Então você precisa entrar no grupo para estar com a gente envia o link da sala, né? E aí a gente abre a leitura às 5 da manhã no Manual do Criador. Então, não tem desculpa. Bom dia, professora. Então, não tem desculpa. Eu queria ler a Bíblia, mas não tenho quem ler comigo, né? Então, ou você abre a sua sala, abre as suas lives e começa a ler e estudar e chamar pessoas para estar com você, ou você se junta com alguém que já faça. Então, não tem desculpa. Você precisa edificar a sua vida, alimentar o seu espírito. O corpo come todo dia, bebe água todos os dias. Tem que alimentar o corpo, tem que alimentar a alma e tem que alimentar o espírito. Não é verdade? Então tá, Provérbios 20, que o Espírito Santo nos acompanhe nessa leitura, continue se fazendo presente, falando ao nosso coração nessa manhã. E o verso 1 começa assim, o vinho perturba o homem e dá falsa coragem. Já viu aquela pessoa que fica valentona quando bebe, né? Como são loucos os homens que se entregam à bebida e acabam dominados por ela. Como são loucos. Não é a atitude de uma pessoa sábia. Se entregar à bebida, se embriagar, gastar dinheiro com isso, se tornar agressivo, não é uma atitude de uma pessoa sábia. Um rei furioso é como um leão faminto. Quem deixar o rei furioso está arriscando a própria vida. Fugir de uma briga não é vergonha, é honra. Só os tolos fazem questão de brigar. Talvez no círculo de amizade que eu convivi ou que você talvez conviva, eu não sei. Isso não é uma atitude corajosa, né?
Corajoso é enfrentar a briga, é não levar desaforo para casa, é arrumar questão por qualquer coisa. Mas a sabedoria diz que corajoso é você fugir da confusão. Não é vergonha, é motivo de honra. Só os tolos fazem questão de brigar. Quem não prepara a terra para o plantio, dizendo que está muito frio para se trabalhar, também não terá comida quando vier a colheita. Qualquer desculpa que eu usar para não plantar, se eu ficar olhando o tempo, se eu ficar botando desculpa, ai, tá muito quente, tá muito frio, tá chovendo, tá sol. Tem gente que tudo é desculpa. Isso pode ser em todos os aspectos da sua vida. Você pode pensar assim, ah, eu não vou na academia porque tá muito frio, não vou porque tá chovendo. Aí na hora de colher, né? Porque colher é obter o resultado. E isso pode ser em todos os aspectos. Eu posso colher na questão financeira, eu posso colher no meu relacionamento, eu posso colher em todos os sentidos. Só que a questão é que se eu não planto, eu não colho. E se eu coloco desculpa, olha o verso diz assim, ó: quem não prepara a terra para o plantio, dizendo que está muito frio, também não terá a comida na época da colheita. Verso 5: os pensamentos e emoções de um homem são profundos como um poço, mas o homem sábio é capaz de descobrir o que vai no coração de outra pessoa. Qual que é a vantagem disso? Qual que é a vantagem? É você discernir quem você vai se aliançar, quem vai andar com você e quem não vai. Quando você discerne os pensamentos do coração de alguém, você consegue discernir melhor com quem você vai andar. Se é questão de relacionamento, se você vai investir nessa pessoa, se você vai namorar com ela, se você não vai, se você vai casar com ela, se você não vai. Todos gostam de anunciar sua própria fidelidade. Mas como é difícil encontrar uma pessoa realmente digna de confiança. Às vezes a pessoa vai conversar com alguém e ela é ótima para se vender. Porque eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu tenho tal resultado, eu faço e aconteço. Mas como é difícil encontrar uma pessoa realmente digna de confiança. O cara, para conquistar uma mulher, pode prometer mundos e fundos, falar que fez isso, falar que fez aquilo, falar que nos outros relacionamentos alguém enganou ele, que ele era uma pessoa boa e que a pessoa que namorava ele ou que foi casada com ele que era ruim. Mas como é difícil encontrar uma pessoa realmente digna de confiança. Então, cuidado com as pessoas que são boas em se vender. Dê tempo ao tempo, come um saco de sal junto, espera um pouquinho, deixa as coisas andar, não vai se entregando o seu coração, abrindo as portas das suas emoções para quem você conheceu ontem, para quem você mal teve tempo de conversar. O homem justo obedece a Deus de todo o coração. Verso 7. O homem justo obedece a Deus de todo o coração. E isso traz felicidade para sua família. O quanto que um homem pode tornar o seu lar, a sua casa, um ambiente melhor. Quando o rei justo julga o seu povo, separa cuidadosamente os culpados dos inocentes. Ontem eu estava falando aqui sobre essa palavra rei. E que parece que não faz sentido. Por quê? Porque o meu filho me perguntou, mãe, o Brasil tem rei? E aí eu fui explicar a ele que quando a Bíblia fala de rei, quando o Provérbios fala de rei, está falando sobre alguém reinante. Rei e reinado fala sobre governo. Governar o país, governar a si mesmo, governar numa empresa, governar na sua família. E quando um rei é justo, ele sabe separar quem é culpado e quem é inocente.
Não existe uma pessoa sequer capaz de dizer: purifiquei meu coração, estou sem qualquer pecado. Cuidado com os discursos dos super santos, das pessoas totalmente regeneradas e perfeitas. Não, você tem que tomar cuidado, porque não existe nenhuma pessoa sequer que possa dizer isso. Não existe. Nós podemos ter resolvido muita treta na nossa vida? Podemos. Nós podemos ter tido uma transformação? Podemos. Mas para dizer eu estou sem qualquer pecado é muita coisa. É muita coisa. Cuidado quando você ouve esses discursos. Cuidado, porque você pode cair numa armadilha. Numa armadilha. O Senhor detesta a desonestidade e a mentira. Salomão vai bater bem firme na questão da honestidade, da verdade. O Dr. Eliana escreveu: orgulho-me hoje da minha lealdade, mas no passado muito prevariquei, errei. Felizmente acordei em tempo. Entretanto, jamais fui traíra, porém sincero e autêntico. Sempre estamos aprendendo com Deus. Isso mesmo, seu Liano. A sabedoria sempre vai estar associada à verdade, à honestidade. Verso 11. É sempre possível conhecer um caráter de alguém pelo seu bom comportamento, até mesmo uma criança. É os frutos que mostram a qualidade da árvore. O Senhor criou tanto o olho humano quanto o ouvido humano com absoluta perfeição. Não seja preguiçoso e dorminhoco, senão acabará ficando pobre. Acorde, trabalhe e sempre terá o necessário para viver. A pessoa que não tem o necessário para viver, o que está acontecendo? Ela está sendo preguiçosa. Ela não está trabalhando duro. Ela não está fazendo o que precisa ser feito. Não existe pobreza que resista a alguém que trabalha. Não existe. Isso não vale nada, diz o comprador pechinchando o preço. Quando chega em casa, mostra para todo mundo a boa compra que fez. Essa parte aqui é bem interessante, porque se você é vendedor, se você já teve uma loja, se você já trabalhou com o que lá na roça o povo chama de berganha, barganha, braganha, sei lá como é que cada um fala de um jeito. Se você já trabalhou com esse tipo de coisa, se você já fez uma barganha, você vai ver o quanto que as pessoas vão dizer que o que você tem não tem valor. Você vai numa loja levar um carro para troca ou para venda, você está vendendo uma roupa, você está vendendo uma casa, um apartamento. Aí sabe o que vai acontecer? Alguém vai chegar para você e vai falar assim: não, mas está com esse problema, não vale, não vale, não vale. E aí, quando ela consegue te convencer a vender pelo preço que ela quer, alegando que não vale o preço que você pediu, ela chega em casa, chega para os amigos, vão para outros lugares e elas vão contar vantagem do bom negócio que fez. Olha, eu consegui comprar isso que valia tanto por tal preço, porque eu convenci a pessoa de que aquilo não tinha o valor que ela pediu. Isso não vale nada, diz o comprador pechinchando o preço. Quando chega em casa, mostra para todo mundo a boa compra que fez. O homem pode conseguir muitas riquezas, mas possuir bom senso vale mais do que ouro ou pedras preciosas. O bom senso vale mais do que ouro e pedras preciosas. Como que eu aprendo a ter bom senso? Como que eu aprendo o que é bom senso?
Não tem uma matéria na escola. Hoje nós vamos aprender com a professora de bom senso. A lição de hoje é bom senso. Tal, tal, tal. Coisas que não se aprende na escola. Coisas que não se aprende na escola. Vamos lá? O homem pode conseguir muitas riquezas, mas conseguir bom senso vale mais do que pedras preciosas. Emprestar dinheiro a estranho e oferecer-se para pagar dívidas de quem não conhecemos bem é arriscado e traz sérias consequências. Versos 16. Nós precisamos de bom senso. Você vai ler em Provérbios que a alma generosa prosperará, que quem dá aos pobres empresta a Deus. Você vai ver que se alguém te pedir algo e você podendo dar, manda ela voltar no outro dia, você está pecando. Mas aí o mesmo Provérbios vem e diz que pagar a dívida de quem não conhecemos bem é arriscado e traz sérias consequências. Então, peraí. Eu tenho que ajudar as pessoas, eu tenho que dar dinheiro para as pessoas, ou não? Eu quero que você entenda sempre o contexto em que o Senhor está colocando a questão. Aqui não é o caso de um pobre, de um mendigo, de um pendite. Aqui é o caso de alguém que pode ter muito dinheiro, mas se mete em dívidas, não sabe lidar com as suas finanças. Não é um parente preguiçoso que você tem, que você vê que tem dinheiro para beber, para fumar, para pagar Netflix e ficar o dia inteiro na internet. Você tá entendendo? E fica querendo andar na aba dos outros. Um preguiçoso imoral. Você tem que discernir. Você tem que discernir aonde que você tem que ajudar e aonde que não. Porque existem consequências para aquele que se mete nos problemas dos outros e no processo do outro. Quando Jonas entra dentro de um barco, ele faz todo mundo ali naquele barco ser prejudicado. Todo mundo que está com ele no barco é acometido da tempestade por causa dele. Então, quando você se mete para resolver o problema de alguém, você está fazendo errado. Às vezes vai ser necessário você jogar essa pessoa na água e deixá-la afundar. Mas fique em paz. Fique em paz. O processo é dela com Deus. O dinheiro ganho com desonestidade pode comprar muita coisa boa, mas depois deixa a consciência amarga e o coração doído. Qual tipo de riqueza que eu quero? Essa riqueza que eu ganho à custa da minha saúde, à custa do tempo com meus filhos, do tempo com meu marido, uma riqueza ganha à custa do prejuízo de outras pessoas, do descumprimento da lei do meu país, um dinheiro que eu ganho à custa da minha noite de sono que eu vou perder. Como que eu quero andar no carro bom e morar numa casa boa? Enganando os outros? Fazendo falcatrua? Mentindo? Não vai valer a pena. Não vale a pena o dinheiro ganho com desonestidade. Esse dinheiro pode até comprar muitas coisas boas, mas na minha consciência e na minha vida vai se tornar dias amargos, obscuros, até que eu me arrependa e não faça mais. Deus tem prosperidade para nós, mas dentro da verdade, dentro da honestidade, dentro da justiça. Fazer planos sozinho não é bom. Peça conselhos a outras pessoas sábias antes de enfrentar qualquer batalha.
Fazer planos sozinhos não é bom. Peça conselhos. Não conte seus segredos a quem vive falando da vida alheia, senão todo mundo ficará conhecendo a sua vida. O fofoqueiro. Você está confiando às vezes na pessoa errada. Quem amaldiçoa seu pai e a sua mãe será amaldiçoado por Deus e perderá o rumo na vida. Quem amaldiçoa seu pai e sua mãe será amaldiçoado. O filho revoltado que exige do pai uma parte da herança antes da hora certa também será castigado por Deus. Nunca faça planos de vingança contra outras pessoas. Deixe que Deus mesmo lhes dê o castigo merecido. Nunca faça planos. A vingança não é sua. Entrega nas mãos de Deus. Entregue tudo nas mãos de Deus. E deixa Deus trabalhar. Entregue tudo nas mãos de Deus. E deixa Deus operar. Entregue tudo nas mãos de Deus. E deixa Deus trabalhar. Entregue tudo nas mãos de Deus. E deixa Deus operar. Então você entrega tudo nas mãos de Deus, deixa que Ele vai dar o castigo merecido. O Senhor detesta todo tipo de mentira e desonestidade. Nós já lemos esse verso lá em cima e aqui repete, ó. Verso 23, o Senhor detesta todo tipo de mentira e maldade. Verso 10, o Senhor detesta a desonestidade e a mentira. Repetição melhora o nosso aprendizado. Repetição melhora o nosso aprendizado. É por isso que ele vai falar num dia, vai falar no outro, vai falar no outro, porque nós, até que a gente venha amadurecer, a gente precisa ouvir todos os dias. Todo aprendizado vem com a repetição. Você consegue aprender a dirigir em um dia que você pega o carro? Não. Você consegue andar de patins o primeiro dia que você coloca no pé? Não. Você consegue tocar um instrumento com um dia que você toca? Não. Não e não. Você fica bom naquilo que você faz todos os dias. Você fica bom naquilo que você repete. Você fica bom naquilo que você pratica. E aí você vai aprendendo por repetição. E Deus, ele repete, o Senhor detesta todo tipo de mentira e desonestidade. Ele detesta. O Senhor detesta a desonestidade e a mentira. O Senhor mesmo dirige cada um dos nossos passos. Por que então tentar discutir com Ele por coisas das quais nos acontecem? Não questione ao Senhor. O Senhor dirige cada um dos nossos passos. É loucura fazer promessa a Deus e assumir compromissos com Ele sem antes pensar nas consequências. Deus, se você for fazer isso para mim, eu vou ficar 10 anos sem cortar cabelo. Se o Senhor fizer isso para mim, eu vou subir a escada do Alto Convento da Penha de não sei o que de joelhos. Se o Senhor fizer isso para mim, eu vou ficar não sei quantos dias sem comer. Não faça promessas. É loucura assumir compromissos com Deus, fazer promessas a Deus sem pensar nas consequências. No calor da emoção. Um rei sábio descobre os criminosos e lhes dá um castigo bem severo. Verso 27, a consciência do homem é um farol que o Senhor colocou nele para revelar todos os pensamentos e emoções. Tem um farol aí. Um rei que ama o seu povo é fiel ao Senhor e procura sempre fazer o bem. Terá um reinado seguro e feliz.
Para os jovens, a glória é ser forte e bonito. A glória dos velhos é a sua experiência de vida. Um castigo severo que nos deixa com muitas dores ajuda a vencer o mal e limpar a mente do pecado. Olha só. Às vezes Deus esfrega a gente por isso. Às vezes Deus vai lá, passa a gente na moenda para tirar o caldo de cana e o bagaço vai para um lado e o caldo que presta para ser consumido vai para o outro. A gente é exprimido. Por quê? Porque o castigo severo ajuda a gente a vencer o mal, a limpar a mente do pecado. O provérbio de hoje, ele é muito também, né? Porque todos os provérbios são basicamente assim, fala de muitos assuntos, para que a gente entenda o comportamento de uma vida, da vida de alguém que é sábio. Ele vai sempre fazer alguns paralelos. E quando ele não faz esse paralelo e diz que uma coisa está associada à outra, ele quer dizer que o contrário também é real. Por isso nós precisamos buscar e pedir a Deus, principalmente porque tem dois versos hoje que falam exatamente a mesma coisa. O Senhor detesta a desonestidade e a mentira. E oro por mim, oro por você nesse dia, para que Deus faça de nós pessoas, homens e mulheres honestos, aonde a gente foi, com quem a gente estiver. Honestidade e verdade, para que nós sejamos sábios nesse tempo. Gente, hoje a gente vai terminar um pouquinho mais cedo. Eu tô com algumas outras tarefas que eu preciso desenrolar aqui na parte da manhã. Mas a gente também já conseguiu concluir a leitura completa aqui do capítulo 20 de Provérbios. Leia novamente, medite. Se você tiver alguma dúvida sobre algum verso, se alguma coisa parece que ainda não faz sentido para você, eu convido você a persistir, a perseverar na busca do conhecimento de Deus. Hoje a gente estava no Manual do Criador e a Priscila falou uma coisa que é muito importante. As coisas de Deus são meio ocultas. Algumas revelações são só para quem realmente demonstra interesse em conhecer. Não é uma coisa assim que você vai encontrar em qualquer lugar. Pode parecer enfadonho, cansativo, um tipo de texto que você não curte muito ler, não curte muito estudar, mas isso faz diferença na nossa vida. Mais do que prata e ouro, mais do que joias preciosas é a sabedoria. Mas você só mostra que é importante quando você dedica tempo, dedica dinheiro. O que é dedicar dinheiro? Comprar cursos, aprender, investir nisso. As pessoas mais ricas do mundo, as pessoas mais prósperas do mundo, elas investem dinheiro alto em mentorias, em treinamentos. Elas reconhecem que elas sempre precisam aprender. Ó, eu amo você. Amanhã, sexta-feira, a gente vai ler Provérbios 21. Tamo junto até depois do fim. Hoje de noite a live Promovendo Pessoas é com a Sabrina, diretamente de Paris. Minha amiga está lá esse ano, ela já foi para o Chile, já foi para Paris, uma promessa que Deus fez na vida dela. E ontem ela tirou foto lá na Torre Eiffel, toda linda, maravilhosa, por servir a um Deus que realiza sonhos e que faz coisas que aos nossos olhos parecem impossíveis acontecer. Então hoje ela vai gravar comigo lá de Paris. Eu agradeço você que esteve aqui. Às 5 da manhã tem Manual do Criador, às 9 tem a live de Provérbios e hoje, 8 da noite, a live Promovendo Pessoas. Tá bom? Eu amo vocês. Até mais tarde. Tamo junto até depois do fim. Tchau! Eu tô conseguindo sair. Não tô conseguindo.